Olá pessoal, tudo bom? Professor Eric Soares aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre redação EMA. Vamos lá, galera? Vamos dar uma olhadinha em textos que deram certos e textos que não deram tão certo assim, beleza? Vamos ver o que foi que ficou de errado, o que aconteceu de errado em um e o que deu de certo em outro, tá? Vamos tentar analisar a partir de uma experiência real o que você deve atentar-se na hora de produzir uma prova, uma dissertação argumentativa lá no vestibular da UEMA, tranquilo? Então nós temos aqui, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho nos detalhes de cada texto. Por que não vou falar de detalhes? Porque vocês vão perceber que nós temos duas redações boas, duas redações bem escritas. Porém, existem alguns detalhes que me permitem retirar pontos de uma, da mesma forma faz com que a outra tenha uma pontuação bem alta, tranquilo? Vamos lá, então, para nossa prova. Veja bem, você tem aqui dois temas diferentes. Um tema de 2017 e um tema de 2018, para que a gente seja capaz de aplicar essas diferenças dentro de situações reais de provas UEMA. Primeiramente, pessoal, vamos lá. Esse aqui é o PAS 2019, tá? PAS 2019, vale lembrar que é realizado o vestibular em 2018. Por isso que eu disse que o tema era 2018. Vamos lá. Texto de número 1. A era do exibicionismo digital. O que leva cada vez mais pessoas a abrir mão de sua privacidade e divulgar detalhes de sua vida íntima nas redes sociais, numa exposição sem limites e repleta de riscos. Ela não anda, ela desfila, é top, é capa de revista, é a mais, ela arrasa no look, tira foto no espelho para postar no Facebook. Ela é top do MC Bola. A letra do funk descreve uma típica garota de formas gestuais e vestuários superlativos, que não contente em chamar a atenção por onde passa, registra-se e posta suas fotos nas redes sociais. Veja bem, aí já vai nos indicar como é que é o tema deste ano, que é o tema de 2019. Continuando aí no texto 1, o país na rede, o perfil de usuário de internet no Brasil. Nós temos alguns dados por faixa etária, a questão da classe social, sexo entre homens e mulheres, né? Frequência de uso, alguns dados. É um infográfico indicando como é que é o uso da internet no Brasil, beleza? Claro que eu não preciso destacar para vocês que o maior número de pessoas que usam são pessoas mais jovens. Então nós temos aí também esse problema entre a formação da personalidade e o exibicionismo nas redes sociais, tá? O ser humano criou a necessidade de se expor em um grupo virtual. É possível criar fantasias nesse mundo e uma imagem daquilo que gostaríamos de ser, diz a psicóloga do Núcleo de Pesquisa de Psicologia e Informática da Pontífice Universidade Católica de São Paulo, PUC de São Paulo. A sociedade vive um momento de supervalorização do eu. As pessoas constroem a personalidade de forma a ter mais visibilidade, é uma maneira de se transmitir para o mundo. Temos então o que muitos críticos apontam como a sociedade do espetáculo, na qual comemorações particulares ganham ares de grandes acontecimentos públicos. Veja bem aí um trechozinho de uma reportagem da Isto É, beleza? Então nós já temos uma indicação de qual é que é o tema. Nós vamos questionar essa questão da exibição, da exposição exacerbada nas redes sociais lá em 2019, tá? Em 2018, PAS 2019. Texto 2. Saberes, afetos, verdades, respeito, boatos, opiniões, tudo ligado pelo WhatsApp. O WhatsApp é como se condensasse todas essas relações humanas, tranquilo? Texto 3. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas sim a ilusão do conhecimento. Veja só quanto interessante nós estamos discutindo dentro de um contexto de redes sociais, dentro de um contexto de avanço da internet, beleza? Aí temos os nossos textos. Vamos agora para o comando da redação deste ano. O que nós temos aqui? Há uma mudança na construção do conhecimento contemporâneo. O saber, hoje, é partilhado pelas redes sociais, pela fofoca, pela divulgação total do eu. Com base na leitura dos textos acima, faço uma reflexão sobre as ideias neles contidas. Acrescente suas em um texto dissertativo argumentativo, note bem, dissertativo argumentativo, isso é uma das certezas que eu tenho no vestibular UEMA. Com clareza e argumentação pertinente, em prosa, porque é um texto que não é em verso, tranquilo, de, no mínimo, 15 linhas acerca do tema. Veja com uma característica da subjetividade no tema UEMA.
Hoje, abre-se mão da privacidade e se compartilham rotinas e intimidades nas redes sociais. Exposição sem limites e repleta de riscos. Veja que é uma frase tema muito longa, mas basicamente a gente conseguiria resumir essa frase tema em os efeitos da exposição nas redes sociais. É como se eu resumisse aqui a minha ideia de tema. E aí eu já vou direcionando também para o que eu posso apresentar como tese. Isso é algo positivo ou algo negativo? Vamos ver um texto escrito dentro dessa temática? Vamos lá. O texto é Retrato da Modernidade. Título do texto. Vale lembrar que o vestibular UEMA cobra de ti a titulação, tá? Então você precisa titular o seu texto. Nós vamos ter uma aula direcionada apenas para isso, mas fica aqui já o direcionamento deste título, deste texto aqui. Retrato da Modernidade. Em seu livro, O Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde aborda a busca doentia do protagonista pela beleza eterna como forma de aprovação e elevação do status social, tornando-o dependente da própria imagem gravada em um retrato. Veja bem, esse primeiro momento, o que eu estou fazendo? Eu estou expondo uma contextualização. Eu estou trabalhando essa ideia de imagem dentro de uma obra que é uma obra literária. Tranquilo? Agora eu vou trazer para o meu tema. De maneira análoga, no Brasil atual, pode-se perceber a exposição exagerada dos indivíduos na internet como uma tentativa de alcançar os mesmos objetivos de Dorian. Fechou? Trouxe para o meu tema. É minha tese. Qual é a minha tese? O que eu coloco aí? Veja bem que eu já digo, já determino a minha opinião quando eu digo exposição exagerada dos indivíduos na internet. Até aí tudo bem, retomei a ideia de Dorian Gray, foi ótima a exposição. Nesse cenário é causado pelo despreparo da sociedade, argumento 1, despreparo da sociedade em lidar com as novas tecnologias, e o argumento 2, e pela omissão do Estado. Veja que há aqui uma promessa no meu texto. Que promessa é essa? Eu vou dizer que a exposição exagerada causa prejuízos e o porquê que as pessoas exageram nessa exposição. Primeiro eu vou falar de despreparo da sociedade, eu espero que isso apareça no desenvolvimento de número 1, segundo parágrafo, e a omissão estatal eu espero que apareça no desenvolvimento de número 2, quando eu trabalhar com o terceiro parágrafo. Beleza? Vamos dar continuidade. Nesse meandro, o advento da Revolução Industrial e os avanços tecnológicos possibilitaram o surgimento da internet e das redes sociais. Mas ocorreram de modo veloz que a capacidade de adaptação e de reflexão das pessoas, o que favoreceu o processo de uso indiscriminado e acrítico das plataformas virtuais. Veja só como é interessante. Primeiramente eu falei de Revolução Industrial, e aí eu relacionei que esse rápido avanço da tecnologia pegou a população despreparada. Veja que eu cumpri a primeira promessa que eu fiz, que foi a ideia de argumento 1. Aí vamos continuando. Associado a isso, a agressiva lógica de mercado vigente induz os indivíduos à exposição ilimitada no ambiente virtual. Relação de causa e consequência. Muito bem colocada. Seja ao pedir a avaliação de um local que foi visitado ou sugerir a postagem de uma foto. Esse ponto é interessante. Por quê? Nós vamos avaliar se ela conseguiu desenvolver todo esse ponto aqui. As empresas estão incentivando o compartilhamento de informações privadas em prol de interesses econômicos, certo? Logo, é necessário esclarecer a sociedade por meio da educação, num sentido de favorecer um uso crítico-reflexivo das ferramentas virtuais. O segundo parágrafo muito interessante, porque aí eu consegui provar que essa rápida evolução da tecnologia comprometeu o preparo da população. Então eu tenho aí um paradoxo, beleza? E o outro ponto em que eu determinei, falei de Revolução Industrial, então eu tenho aí um direcionamento para uma mensagem mais de repertório sociocultural, eu mostrei que eu possuí conhecimento e trouxe aqui para a minha discussão da lógica. E fechei com a necessidade de uma participação educativa para que eu tenha, assim, a possibilidade de saber lidar criticamente com esse ambiente virtual. Então até aí, muito bacana a redação. Vamos ver o terceiro parágrafo. Ainda nesse sentido, Theodor Adorno, filósofo da Escola de Frankfurt, veja que eu já trouxe outro repertório interessante, defende
que a dominação capitalista saiu das fábricas e adentrou os corpos e mentes dos indivíduos. Com isso, uma atuação forte do Estado para combater os prejuízos gerados pela intensa exposição das pessoas na internet, como utilização indevida de informações, indevida, de informações do cidadão, a alienação, veja bem o trecho já truncado, tá? Nós temos a repetição do indevida e nós temos a questão da informações do cidadão. A alienação e a dependência em relação à tecnologia é fundamental, ponto. Agora tem um problema. Assim é imperativo desenvolver ações estatais de proteção à privacidade e de combate à manipulação ideológica. Veja bem, primeiro ponto. Beleza, privacidade, eu estou falando de superexposição nas redes sociais, tranquilo. Mas a manipulação ideológica? Professor, é manipulação ideológica? Eu estou trabalhando com a escola de Frankfurt, certo? Mas note, pessoal, que se eu digo que existe uma omissão do Estado, eu preciso provar essa omissão do Estado. Aqui não ficou claro onde é que o Estado falha, onde é que o Estado é omisso, certo? Pelo contrário, eu tenho aqui uma proposta de intenção do que o Estado deveria fazer. Mas é muito complicado você expor o Estado aí, a não ser que seja em educação, como é que ele vai atuar diante desse contexto, que é um contexto cultural. A cultura, pessoal, o saber lidar com a cultura de superexposição só vai acontecer se for por vias educacionais. Então fica aqui uma incoerência que faz com que o texto perca o ponto da discussão temática. E note outra coisa aqui também. A única vez que se fala em superexposição é o caso aqui da privacidade, certo? Como é que o Estado vai combater essa superexposição? Se eu não citar a educação, não há um outro jeito. Então, aqui eu perco a incoerência, eu estou sendo incoerente de maneira externa. Então, o texto ele vai perder pontos nesse sentido, tá? Vamos agora para a conclusão, tá? Vamos analisar a conclusão. Fica evidente, portanto, a necessidade de combater os riscos da exposição indiscriminada de informações na internet. Veja bem, primeiramente, não é necessariamente de informações que eu estou tratando da exposição do eu. Mas tudo bem, vamos lá, pode ser que isso seja relevado. Outro detalhe, eu estou falando de riscos, mas note que durante o meu texto, esses riscos não ficaram evidenciados. Então eu tenho um descompasso entre o que eu coloquei lá na minha proposta de desenvolvimento e o que aparece aqui na minha conclusão, tranquilo? Para isso é necessário um comprometimento de escola e de Estado, no sentido de fornecer proteção jurídica. Olha outra questãozinha interessante. Aqui eu até entendo que a proteção jurídica vem do Estado e que a escola vai tratar da formação. Mas isso não está textualmente explícito, porque eu deveria utilizar respectivamente, ou a ideia de este deve promover isso, aquele deve promover aquilo. E isso aí faz com que o meu texto perca em coesão, beleza? Vamos lá. Promova o uso consciente das novas tecnologias. Desse modo, espera-se libertar a população do retrato de Dorian Gray. Veja bem, essa ideia foi muito direta, libertar a população do retrato de Dorian Gray. Você não quer dar... Se você tivesse dito libertar a população da ideia exposta no retrato, da concepção exposta no retrato de Dorian Gray, seria interessante. Veja bem, então esse texto, além de perder alguns pontos em adequação à linguagem padrão, que é a modalidade formal da língua, ele vai perder em outros pontos também. Que outros pontos são esses, professor? Ele vai perder em pontos como a questão da coerência, principalmente por conta desse terceiro parágrafo. Veja que, inclusive em coesão, porque eu trabalho com ainda nesse sentido. Se eu fosse falar de Estado nesse parágrafo, eu não poderia trabalhar no ainda nesse sentido. Eu tenho que trazer, para que haja progressão textual, uma outra ideia. Então deveria ser ademais. Só que até funcionou ainda nesse sentido. Por quê, professor? Porque eu continuo realmente na mesma ideia de manipulação, do despreparo da população diante desses meios virtuais. Tanto é que eu vou colocar aqui a escola de Frankfurt. O problema é que eu fazendo isso, eu deixo de ter a progressão que eu prometi lá na minha introdução. É um outro problema de construção da tipologia textual, certo? Então, por esses motivos, tanto a adequação à modalidade, a fuga da coerência textual, a questão da coesão que não está presente, vale lembrar que a coerência também se liga à ideia de você retomar o desenvolvimento na sua conclusão, como nós vimos aqui, que acabou não sendo retomada, certo? Então nós temos um bom primeiro parágrafo, um bom segundo parágrafo e um terceiro que vai destoar dos outros.
certo? E uma conclusão que também destoa. Isso faz com que haja uma perda de pontos determinante. Outro ponto importante para você saber, se você está escrevendo uma redação EMA, faça questão de sempre retomar a sua ideia central, faça questão de sempre retomar o seu tema, certo? Ou o seu posicionamento diante do tema. Seja esse posicionamento uma resposta a uma pergunta realizada, seja esse posicionamento a evidência de um problema trabalhado nesse tema, seja esse posicionamento em que você fale de, por exemplo, de consequências expostas dentro de um trabalho temático, beleza? Então fica aqui essas dicas para que você não cometa os mesmos erros dessa redação e não tenha sua nota comprometida. Valeu, galera! Meu nome é Eric Soares e nós vamos bater todo o papo necessário para que você amplie a sua nota para o vestibular UEMA. Nos encontramos numa próxima. Valeu, galera! Até mais!